Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa gravação. Hoje a gente vai falar da biblioteca Texto, que é uma biblioteca do Portugal Studio, que permite que a gente procure por trechos dentro de um texto. Como assim? Normalmente, quando a gente vai fazer a procura para saber se uma informação é igual a outra, então, se o valor dentro de uma variável é igual ao da outra, a gente vai usar o sinal de igual igual. Mas o que acontece? Se por acaso a gente quer utilizar na busca um trecho e não a mensagem inteira, a gente não consegue. Porque quando a gente usa o operador igual igual, a gente tem que ter um texto exatamente igual ao outro. Então, se eu tenho, por exemplo, um espaço, uma palavra a menos, eu não vou conseguir retornar verdadeiro, né, no meu se ali. Então, por mais que o igual igual funcione para verificações se um texto é igual ao outro, ele funciona apenas se os trechos são exatamente iguais. A biblioteca texto, ela vem como uma alternativa, no caso mais especificamente o posição texto, né? Uma das funções dela serve especificamente para procurar trechos, partes, né, fragmentos de um texto dentro de um texto, efetivamente. Então, vamos destrinchar como funciona essa biblioteca. Primeira coisa, a gente precisa sempre incluir a biblioteca. Então, por padrão, a gente tem incluir a biblioteca. Quando a gente quer incluir qualquer biblioteca no Portugal Studio é assim. Depois a gente coloca o nome da biblioteca, no caso, biblioteca texto. E logo em seguida, a gente coloca ali o TX, que é a maneira como a gente vai acessar essa biblioteca dentro do código. Entendendo um pouco a estrutura desse código de exemplo aqui, a gente tem três variáveis. Uma onde a gente vai colocar o texto, então os textos que será verificado. As três variáveis são do tipo cadeia. A segunda variável é texto procurado, que é o trecho do que a gente vai estar procurando. Então, por exemplo, alu, tô, é. Então, é o trecho que eu quero procurar dentro do meu texto. E por último, a gente tem escolha usuário, que é uma variável que ela só serve para garantir a repetição desse código. Eu tenho aqui um faça enquanto, que vai garantir que eu esteja em loop, né? Eu tenha várias vezes essa minha verificação. Então, a primeira coisa que a gente utiliza para o usuário é o que ele está procurando, o trecho que ele está procurando. Então, eu guardei essa informação dentro de texto procurado. A gente tem duas linhas que estão comentadas, porque essas duas linhas alterar, né, o onde está sendo procurado. Então, o texto, né, que eu deixei aqui, né, esse texto padrão de olá, alunos. Esse texto é um exemplo de texto que podemos colocar para ser verificado. Ficou um pouco redundante, né, esse texto é um exemplo de texto. Mas era para vocês pegarem a ideia. Agora, efetivamente, a gente vai fazer que a gente vai efetivamente utilizar a nossa biblioteca. Eu já vou explicar a parte do inteiro post. Vamos primeiro se concentrar na estrutura da função que a gente está chamando. Então, tx, que é a maneira que eu vou acessar a minha biblioteca, né? Eu quero chamar especificamente a função posição texto dessa biblioteca. Essa função tem três parâmetros que eu vou informar. O primeiro é texto procurado, que é literalmente o que eu estou procurando, qual é o fragmento de texto que eu estou procurando. Eu posso colocar uma variável, mas eu também posso, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui Júlia. Então eu estou procurando o trecho Júlia. Em que local eu estou procurando? É o meu segundo parâmetro, que ali eu estou usando a variável, né? Onde será procurado. Mas eu posso sim colocar um texto aqui, direto. Então, por exemplo, Júlia Carvalho. O último parâmetro, né, a última informação ali que a gente informa para chamar essa função é aonde inicia essa procura, em qual posição de caractere eu vou iniciar. Então, eu vou iniciar na primeira posição 0, que é o J, na posição 1, que é U, na posição 2, que é L, na posição 3, que é I, na posição 4, que é A. Em geral, a gente quer deixar 0, porque a gente quer geralmente começar a procura no início do nome. No início do trecho, né, do nome, trecho, enfim, que eu estiver pesquisando. Claro que tem situações como, por exemplo, eu posso ter algum pronome de tratamento, alguma questão que eu quero ignorar, que acontece primeiro, por exemplo, senhor, senhora, eu posso querer ignorar essa parte, e aí eu não vou querer começar no caractere 0, na posição 0.
mas em geral a gente deixa 0. Vamos voltar para esse post. O que esse inteiro post nos retorna? Ele vai nos informar se foi ou não encontrado. Mas o que é esse post? É em que posição foi encontrado. Então, se o valor de post menor que 0, quer dizer que não foi encontrado. Então, no caso, se o valor for -1, por exemplo. Se o valor for maior ou igual a 0, porque lembrando, né? A gente começa na posição 0. Então, 0 é um valor válido, 1 é um valor válido, 2 e assim por diante. Então, se o valor de post é maior ou igual a 0, quer dizer que foi encontrado. Então, o texto foi encontrado. Onde que ele foi encontrado? Dentro do meu segundo parâmetro. Até a gente pode colocar aqui, para não ficar, né, tudo... Dava espaço ali entre os textos. E aí, se não, né, a gente pode escrever aqui que não foi encontrado. Então, não foi encontrado. Então, vamos testar aqui, lembrando que eu mudei, né, os valores, eu não estou usando variáveis. Mas vamos dar um play aqui. O que você está procurando? Posso colocar qualquer coisa aqui porque não vai interferir. Porque o que eu estou verificando é se eu encontrei Júlia dentro de Júlia Carvalho. De fato, Júlia está dentro de Júlia Carvalho. Eu posso procurar, por exemplo, menos letras. Posso procurar se Lia está dentro de Júlia Carvalho. Texto foi encontrado. Por quê? Porque L e A se encontram dentro de Júlia Carvalho. Se eu altero, por exemplo, para KKK, um monte de KKK, uma risada, estou rindo. Esse texto vai ser encontrado? Não foi encontrado. Por quê? Porque dentro de Júlia Carvalho a gente não tem KKKKKK. Não sei quantos K foram, mas foram muitos Ks. Claro, vamos agora colocar as variáveis, né? Agora que a gente deu que a gente pode colocar cadeia direta, a gente pode colocar variáveis. Então, por exemplo, posso colocar aqui, posso utilizar ali a variável, né, que eu estou solicitando para o usuário me informar. Então, o que vai acontecer? O trecho, o que o usuário digitar é o que eu vou estar procurando. O trecho, o texto onde eu vou estar procurando, vai ser o onde será procurado. Vamos rodar esse código aqui, que você está procurando. Lembrando que o texto onde eu vou estar procurando é: olá, alunos, esse texto é um exemplo de texto que podemos colocar para ser verificado. Vou colocar aqui ficado. O texto foi encontrado. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, em ficado, a gente tem esse trecho que a gente está procurando. Se eu coloco, por exemplo... esqueci que tá em loop. Se eu coloco aqui, por exemplo, PPPP, não foi encontrado. Por quê? Porque em nenhum local aqui eu tenho PPPP, 4Ps. Eu posso procurar, por exemplo, se eu procurar alunos com todas as letras maiúsculas, não foi encontrado, mesmo que a gente tenha a palavra alunos aqui. Por quê? Porque essa função, ela é case sensitive. Então, igual as variáveis, né? Uma variável cadeia, se o trecho está escrito com uma letra maiúscula ou minúscula, e eu verifico tudo em minúscula ou tudo em maiúscula, eu não vou reconhecer como esses trechos sendo iguais. Certo? Então, mesmo que o conteúdo, ignorando maiúscula e minúscula, seja o mesmo, eu levo em consideração se tem ou não minúsculas. Então, mas claro, se eu procurar aqui, ó, alunos, ele diz que o texto foi encontrado porque eu tenho alunos com tudo em minúsculo. Agora, eu também deixei aqui preparado para que a gente possa alterar onde está sendo procurado. Então, por exemplo, eu estou procurando o termo pizza. Opa. Em que texto você está procurando? Colocar esse restaurante serve pizza de calabresa. O texto foi encontrado. Por quê? Porque eu procurei a palavra pizza dentro da frase esse restaurante serve pizza de calabresa. Se eu, por exemplo, coloco aqui, eu estou procurando por sorvete. Em que texto você está procurando? Pizza de chocolate.
não foi encontrado. Por quê? Porque eu tô procurando o termo sorvete dentro de pizza da chocolate. Não era pra ser de chocolate, mas vocês pegaram uma ideia ali. Então, essa é a estrutura básica da função posição texto da biblioteca texto. Eu vou mostrar também um exemplo um pouco mais complexo que vai estar usando a ideia de um vetor de cores. Então, um vetor, né, serve para a gente guardar diferentes informações. E no caso aqui, primeiro eu incluo a biblioteca, né, como a gente fez ali no outro exemplo. Eu vou estar criando um vetor cores que tem dentro dele na posição 0 azul escuro, na posição 1 verde limão, na posição 2 azul claro, na posição 3 rosa claro e na posição 4 azul esverdeado. Aqui a gente vai seguir uma ideia bem parecida com o exemplo anterior, né? A gente tem um faça aqui que vai ficar repetindo até o usuário falar que não quer continuar. Então a gente tem de novo a cadeia escolha usuário. Mas além disso, né, eu vou perguntar para o usuário qual cor que ele quer procurar. Eu vou armazenar essa informação dentro da variável escolha usuário, que depois eu uso novamente aqui para decidir se eu continuo ou não, né? E eu chamo uma função que se chama procurar cor. Não teria diferença colocar esse código aqui dentro ou não, né? Isso não afeta como funciona a biblioteca, certo? Aqui eu só estou usando uma função para ficar mais cômodo, né? E para que eu possa ficar solicitando toda vez que eu repito, certo? Então, se eu precisasse chamar em outros lugares, ia ficar muito mais fácil se eu tivesse que fazer alguma alteração. Eu teria que fazer em uma função. Mas a função em si, ela não afeta como a nossa biblioteca vai funcionar. Mas algumas coisas que vão afetar, sim, como a nossa biblioteca vai funcionar. Porque aqui dentro da nossa função, a gente vai estar trabalhando com uma estrutura de repetição, um laço de repetição, que é o nosso para. Por quê? Porque diferente da outra situação, que eu quero verificar apenas um valor de variável, um texto, aqui eu preciso verificar cada uma das posições do meu vetor para saber se eu tenho uma cor correspondente à cor que o usuário quer verificar. Então, o para vem como um grande auxiliar, né? Por quê? Porque vai nos permitir verificar cada posição do vetor. Nesse caso, nosso vetor tem 5 posições e eu quero verificar 5. Então, o meu para vai iniciar no 0 e ele vai terminar quando o valor de i for maior. No caso, né, quando ele for igual a 5, né? Porque eu estou verificando se i é menor que 5. 5 não é menor que 5, então quando o valor de i for 5, a minha repetição encerra. Vamos analisar a nossa estrutura, né? O inteiro pos igual a tx ponto posição, underline texto, buscando cores e 0. O que a gente percebe de diferente? A primeira coisa é que a nossa variável que a gente está buscando, né? O trecho que a gente vai estar buscando é um valor informado ali no início por escolha usuário. Quando eu chamo ali procurar cor, eu estou passando por parâmetro a escolha usuário. Então, o que a gente vai ter aqui dentro é o valor que o usuário informou, né, antes de chamar a função. Então, no caso, eu vou estar dentro do para, buscando sempre o mesmo trecho. Porque nesse caso, eu quero verificar em todas as posições o mesmo texto. Poderia ser uma situação que eu quero verificar em posições diferentes, textos diferentes. Então, eu ia mudar, né, aonde eu estaria colocando esse meu posição, texto, onde estaria sendo preenchido buscando, né? Mas nesse caso, eu quero verificar o mesmo trecho, eu quero verificar se está em alguma das posições, das 5 posições. Observem ali que a gente está acessando o vetor cores. Mas em vez de escrever o 0, 1, 2, 3, 4 de posições, a gente está usando o valor de i. O i é incrementado toda vez que a gente passa pelo para. Então, primeiro eu vou verificar cores, posição 0, depois cores, posição 1, cores, posição 2, posição 3 e posição 4, que é onde eu vou encerrar minha repetição. No caso, o 4 eu ainda verifico, e aí no 5 o para não vai repetir. E novamente, né, eu quero procurar começar a minha busca na primeira posição do trecho que eu estou verificando. Mesma lógica aqui, né? Se o posição for maior igual a 0, ou se for maior que menos 1, né? As duas coisas são iguais, só tá mudando ali quais os operadores e o número que eu tô verificando. Mas a ideia dos dois é a mesma, né? O valor de posição não pode ser menor ou igual a menos 1. Quer dizer, até pode, né? Mas aí, no caso, o texto não é encontrado nesse caso. Então, para um texto ser encontrado, o valor de posição tem que ser maior que menos 1, que também, né,
se posição for maior ou igual a 0, ele também é maior que menos 1. E aí, nesse caso, quando a gente encontra, né, a gente escreve que a cor, cores i, então a gente tá imprimindo para o usuário todo o nome inteiro da cor, né, foi encontrada. A gente poderia também dizer em qual posição foi encontrada. Para isso, a gente só colocaria, né, o valor de i. Então, foi encontrada na posição... a gente poderia colocar i mais 1, para não ficar 0, 1, 2, 3, ficar 1, 2, 3, 4, 5. Para o usuário fica mais fácil de compreender. Já vou explicar essa parte do encontrei, tá? Nós vamos testar aqui. Vou clicar em play. Que cor você deseja ver? Eu quero ver a cor amarelo, por exemplo. Eu retornei aqui que a cor não foi encontrada, mas eu já vou falar de como é que eu fiz essa lógica aqui. Mas vamos continuar. Que cor você quer ver? Quero ver a cor azul. É me retornado 3 informações. Que a cor azul escuro foi encontrado, que a cor azul claro foi encontrado e que a cor azul esverdeado foi encontrado. Se eu colocar verde, eu encontro tanto a cor verde-limão como a azul esverdeado. Por quê? Porque verde está dentro de esverdeado, né? Aí ele me retorna as duas informações e percebam que, né, como eu disse, em vez de falar 0, 1, 2, 3 e 4, ele fala 1, 2, 3, 4, 5 para o usuário. Internamente continua sendo de 0 a 4, né, mas para o usuário é de 1 a 5 para ficar, né, mais adequado para o usuário. E qual é a lógica do encontrei, né? Eu criei essa variável aqui, lógico. E para que eu estou utilizando ela? Porque o que acontece? Eu quero também poder retornar para o meu usuário quando eu encontro ou não a cor. Quando eu encontro a cor, é fácil, dentro do próprio par eu posso colocar. Mas o que acontece? A cor não foi encontrada, quando é que a cor não é encontrada? Quando depois de passar por todo o para, a cor não foi encontrada, porque pode ser encontrada na posição 0 ou na posição 4. Então, não é só porque em uma posição não estava a cor que ela não foi encontrada. Então, eu criei a seguinte lógica. Eu criei uma variável lógica, do tipo lógico, e disse que o valor inicial dela é falso. Se dentro da minha repetição eu encontrar alguma cor, eu troco o valor dela para verdadeiro. E aí, fora da repetição, eu verifico. Encontrei é falso, porque se o valor é igual ao valor inicial, quer dizer que nenhum nome foi encontrado. Lembrando que toda vez, né, que eu crio esse lógico de novo, o valor dele fica falso. Então eu estou usando uma variável, né, só para controlar se o nome foi ou não encontrado. E aí, se não foi encontrado, né, se esse valor de encontrei não foi alterado, quer dizer que nenhum nome, no caso, nenhuma cor, né, foi encontrada. Bem, espero ter ajudado vocês na utilização da posição texto. Até a próxima!